Boa noite para todo mundo, pessoal. Eu vou fazer uma live aqui rapidinha porque a última notícia do dia é realmente algo estarrecedor. Eu estou até com um tom meio de sorriso aqui, mas é porque é algo inimaginável. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, foi condenado a pagar 150 mil reais por ter supostamente ofendido um grupo LGBT, uma organização, uma associação dessa aí, se não me engano, de Niterói, que entrou com uma ação contra ele por causa daquela entrevista ainda, pessoal, que o Jair deu no programa CQC, que gerou toda aquela celeuma, com uma artista, suposta cantora lá da região da Bahia. E aí aqui o judiciário, em segunda instância, entendeu por condená-lo em 150 mil reais por ter ofendido esse grupo. Ofendido porque ele deu uma opinião durante um programa onde ele estava convidado como deputado, que a forma como ele acha que deveria criar os seus filhos e corrigi-los de qualquer desvio que pudesse aparecer. Então, pessoal, bem-vindos à ditadura da militância gay no nosso país. Muitas pessoas aí, eu lembro que incentivam sempre nós entrarmos com ações no judiciário quando nos sentimos lesados. É o que a gente faz, é o que a gente vai continuar fazendo, mas entendam que infelizmente a parte do judiciário está mostrando nessa decisão que não julga conforme a Constituição, que não julga conforme a lei, acha que pode impor a sua opinião sobre um cidadão, sobre um parlamentar. E aí foi o que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, que a juíza de primeira instância o havia condenado em 150 mil reais, ele recorreu para a segunda instância, por 3-2 hoje foi decidido, mantendo essa condenação. E o mais engraçado é o seguinte: primeiro, no tocante ao mérito, você não pode mais ter uma opinião sobre nada. Se você entende que tem que criar os seus filhos de uma determinada forma, seguindo uma determinada religião, ou nenhuma religião, ou impondo limites com uma conversa, ou impondo limites com uma palmadinha, ninguém é a favor de espancar criança. Eu sou pai também, tenho 2 filhas, às vezes precisa falar um pouquinho mais alto, às vezes precisa dar um castigo, tirar uma coisa que a criança gosta, e às vezes uma palmadinha também ajuda a impor limites para a criança começar a conhecer quais são, que na vida nem tudo é permitido, porque você quer, você pode fazer alguma coisa. Então, nessa linha, exatamente nessa linha, a juíza entendeu que o Bolsonaro ofende a essa militância. E no meu ponto de vista, é militância porque quem é gay, lésbica, enfim, a denominação que queiram dar. Ninguém gosta de ficar fazendo alarde do que faz na sua intimidade. A gente sempre pregou isso, que as pessoas sejam felizes na sua intimidade, como bem entenderem. Ninguém tem nada a ver com isso. O deputado não tem nada a ver com isso, o Estado não tem nada a ver com isso, o Judiciário não tem nada a ver com isso. Essa sempre foi a nossa linha, tratar todos com respeito, com tolerância, sim, ponto final. Mas tem uma militância que levanta essas bandeiras para ter retorno político, eleitoral e às vezes financeiro, que é como a gente está vendo nessa ação. Aí, por exemplo, a juíza chega ao absurdo, pessoal, que é o seguinte: no mérito a gente nem discute, não tem o menor sentido alguém ser condenado a R$1 que fosse por ter falado o que o Jair falou. E mais, uma ação inclusive que foi arquivada no Supremo Tribunal Federal. Lembra-se, o Jair ficou aí alguns anos com uma espada sobre a sua cabeça, respondendo por racismo. O STF arquivou porque a defesa do Jair foi exatamente ele pedir a gravação na íntegra. E o programa CQC disse que não tinha mais essa gravação na íntegra, porque o HD ou a fita, seja lá o que for que eles gravam, havia sido reutilizada. Veja bem, vocês acham mesmo que uma pessoa que tivesse uma acusação como essa, que eles tentaram fazer contra o Bolsonaro, ia apagar, ia destruir uma gravação dessa? Não ia, Então, isso dá argumento para nós acharmos que aquilo foi editado propositalmente. O Jair respondeu a uma pergunta e na hora de ao ar substituíram aquela pergunta por outra para dar uma conotação racista à sua resposta. Obviamente quem o conhece, quem não o conhece também sabe que ele não é. Mas essa militância insiste nessa retórica. Então a própria juíza em primeira instância, pessoal, ela fala o seguinte, agora entrando já na questão da imunidade parlamentar, que ela vale para todos os deputados, todos. E não é para roubar,
é para falar, para ter opinião, que foi o direito que ele exerceu. Então, o artigo, para vocês terem uma ideia, hein? Eu vou ler aqui para vocês o artigo 53 da Constituição Federal, que é exatamente para evitar perseguições, como é que está acontecendo com o Jair. Esse é mais um caso que vai parar no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, as decisões lá são políticas. Ignoram a Constituição. Né? Isso é um fato. Aqui o artigo 53 da Constituição Federal fala o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, vírgula, civil e penalmente, vírgula, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então esse é um tipo de ação que tinha que ter morrido lá na origem. Porque a juíza fala aqui na primeira instância, olha só como é que na própria decisão dela é contraditória. Olha as palavras da juíza nessa decisão. A imunidade parlamentar não se aplica ao caso em tela, em que pese o réu ter sido identificado no programa televisivo como deputado. Pô, puta que pariu, maluco! Ela fala que ele está lá como deputado e ela relativiza. Ignora. Ou seja, para o Bolsonaro não existe imunidade parlamentar. Para o Bolsonaro não existe direito, liberdade de expressão. Eu quero ver quem vai comprar a briga agora dele aqui por liberdade de expressão. Grande imprensa, como é que vocês vão tratar esse caso aí agora na televisão, nos seus materiais impressos, nas suas mídias online? Isso aqui é uma clara afronta à liberdade de expressão. Não vou nem falar da imunidade parlamentar, isso aqui é tão óbvio, e é por isso que o Supremo Tribunal, não tem a menor dúvida, vai ter que rever essa decisão, porque seria o primeiro caso da história do Brasil de um parlamentar que seria condenado, ainda que civilmente, seria condenado por sua opinião. Então, tem muitos juízes aí, alguns ministros, desembargadores. Se vocês acham que a Constituição está errada, se candidatem e proponham, tenham propostas legislativas, propostas de emenda à Constituição para alterar isso daí. A lei tem que ser aplicada para todo mundo. O judiciário existe para cumprir a lei, para cumprir a Constituição. Mas para o Bolsonaro isso não está valendo. Isso é óbvio que é uma perseguição política. Vocês acham que se ele não tivesse desse tamanho todo que está nas pesquisas oficiais, hein? Nas pesquisas oficiais para a presidência da República, ele estaria sendo tratado dessa forma? Jamais estaria sendo tratado dessa forma. Então, Bolsonaro incomoda muita gente. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: vai continuar incomodando. Vai continuar incomodando porque nós não nos curvamos a essa ditadura escrota do politicamente correto. Não vamos nos curvar. Vamos continuar defendendo aquilo que a gente acredita. Então, todos vocês estão me acompanhando agora pelo Facebook, pelo meu Instagram. Não vamos dar nenhum passo atrás, A gente não pode aceitar esse tipo de perseguição a qual o Bolsonaro, Jair Bolsonaro principalmente, está sofrendo. Se ele tem imunidade parlamentar, é para usar, é para defender as suas ideias, é para falar aquilo que ele acredita, não é para roubar, como muitos fazem. Tem um monte de gente que já está aí condenada, com medo de perder o cargo, vai tentar a reeleição até para cargos considerados menos relevantes, para não perder a imunidade parlamentar, o foro privilegiado, melhor dizendo. Pessoal, então só o seguinte: a nossa aliança não é com sistema nenhum. A nossa aliança não é com essa corja que está aí tomando conta do nosso país em todas as esferas. Nós somos os únicos que estamos botando a cara a tapa contra o sistema. Aí o Jair, repito, não vai se curvar, não vai parar de defender aquilo que ele acredita, não vai perder a sua essência por causa desse tipo de decisão completamente absurda e distorcida. O próprio Ministério Público agora nessa decisão de segunda instância opinou pela improcedência da ação, porque é óbvio que pode não concordar com o que ele falou, mas tem que garantir o direito dele de falar. É só isso. O relator, o desembargador relator, também concordou. E que é uma coisa curiosa, e aqui leva a gente a perguntar se não tem nenhum tipo de interferência aí por fora dessa decisão. Na primeira vez que foi a pauta de julgamento do Jair, o plenário lá da Câmara que julgou estava vazio.
Não tinha um militante da causa lá para exercer lá o seu direito de pressão, enfim, sobre aquele momento que estava sendo julgado. Nenhum. Porque naquele momento, nesse dia em que o relator deu o seu voto, uma outra desembargadora pediu vistas desse processo. Então o processo saiu de pauta e voltou hoje para a pauta. E aí hoje, por coincidência, né, pessoal, tinha uma cacetada de militante lá, vestindo camisa de arco-íris, da associação lá deles, que tem um monte de letra que eu não sei nem falar o que significa. Coincidência, né? Será que eles já sabiam que o processo não seria julgado naquele dia anterior e que hoje seria julgado e possivelmente teria esse resultado? Será que a gente não tem o direito de desconfiar até disso também? Né, pessoal? Então, mais uma vez, a nossa parceria é com vocês. Nós contamos muito com vocês. Não achem que a solução do país, ou do nosso, né, para a gente recuperar, voltar a ser um país grande, respeitado, onde as coisas funcionam, onde nós tenhamos segurança pública, onde o policial seja tratado com respeito, onde o marginal seja tratado como marginal. Não somos nós que vamos mudar isso, não. São vocês. São vocês que vão continuar nos dando essa força, porque o nosso combustível são vocês. A gente vai continuar defendendo aquilo que a gente acredita sempre. Que isso custe o nosso mandato, não importa. Não importa. Nós estamos na vida pública, é para isso mesmo. É para encarar, para tomar porrada quando tiver que tomar porrada, é para ser aplaudido quando tiver que ser aplaudido, ser criticado, saber ouvir crítica, e aprender com elas, e crescer com elas. Agora, injustiça, isso é para deixar qualquer um indignado. Tá? E indignado e com mais força ainda, mais vontade ainda, para continuar na mesma linha. A gente não vai desanimar, não. Então essa mensagem que eu quero passar para todos vocês. Eu fico aqui indignado, fico triste por saber que um homem honrado como o meu pai, o Jair, está sendo vítima dessa perseguição, esse tratamento diferenciado, absurdo. Tá lá no STF, tem uma outra ação dele. No STF, quando, nessa outra ação que ele está respondendo, uma semana antes do ministro relator aceitar iniciar o processo contra o Jair, uma semana antes, uma ação do Aécio Neves contra a Jandira Fegali foi arquivada com base na imunidade parlamentar. A Jandira colocou no Twitter dela insinuando que o Aécio Neves tinha ligação com o tráfico de drogas por causa daquele helicóptero cheio de cocaína que acharam numa propriedade dele, e a ação foi arquivada com base na imunidade parlamentar. Quer dizer, insinua que o cara é traficante de droga e a ação é arquivada. O Jair fala alguma coisa, dá a sua opinião num contexto em que as coisas aconteceram, e aí o processo anda. Aí o processo começa a funcionar. E aí não tem imunidade parlamentar, né, para o Jair Bolsonaro. Então, gente, esse aí é o Brasil que a gente está querendo transformar, sim, para melhor. A gente está querendo dar a cara a tapa, sair da nossa zona de conforto, para poder mostrar que dá para fazer política de uma forma diferente. Que a gente não vai tolerar esse tipo de perseguição. Né, que se esse sistema aí, o pessoal todo, né, que está em alguma tetinha, o Bolsonaro é sim uma ameaça para você que está na tetinha pública. Abre teu olho, hein? Abre teu olho, porque o Bolsonaro vai enxugar a máquina pública, hein? Tem um monte de estatal aí, né, que já passou da hora de ser extinta. Abre teu olho, é bom trabalhar contra o Bolsonaro mesmo. É bom trabalhar porque esse país vai andar, se Deus quiser, com ele comandando esse país. Tá, pessoal? Então, eu peço aí essa força para vocês, que continuem nos acompanhando, nos defendendo como fazem nas redes sociais, encarando essa galera, porque é assim que tem que ser. Há uma guerra virtual também que a gente tem que enfrentar, e a nossa força são vocês. A gente não tem recurso para ficar pagando gente para trabalhar para nós, como outros pré-candidatos aí têm, outros políticos têm, mas a gente acha que esse é o caminho certo. Esse é o melhor caminho, é o caminho que garante a nossa independência política, é o caminho que dá liberdade para a gente continuar trabalhando dessa forma, tá, pessoal? Então, obrigado para todo mundo aí pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Entendo, é mais um caso de clara perseguição ao Bolsonaro, em que um direito legítimo, uma garantia constitucional de um parlamentar está sendo rasgada simplesmente porque o juiz não concorda com a opinião do Bolsonaro. Então aqui no Brasil agora está assim. Se o juiz que está te julgando não concordar com a sua opinião, ele acha que tem o direito de te condenar. Mas se o seu caso, se a mesma situação cair num outro juiz, né, que pensa diferente, que tem só que aplicar a Constituição, independente da opinião que o juiz tenha
ser contrária a daquele réu que ele está analisando um determinado pedido, fica ao bel prazer, fica a sorte, né, da mão de quem cair a sua ação. Então essa é a realidade que nós estamos enfrentando hoje. Para Bolsonaro não tem liberdade de expressão, para Bolsonaro não tem imunidade parlamentar, e o Bolsonaro, né, ainda é acusado de ser o intolerante, de ser o fascista, né, quando ele é o primeiro a falar que defende que os contratos sejam cumpridos, que a Constituição valha para todos, independentemente do que você faz na sua intimidade. Então é isso aí. No nosso país está tudo elevado a -1. Inversão de valores é total. Eu quero só fazer uma ressalva. Obviamente que não é todo o judiciário que é dessa forma, mas há algumas pessoas que infelizmente confundem, né, que fizeram concurso público para aplicar a lei, para cumprir a Constituição, e acham que estão ali para militar em determinadas causas. E aí tem essas distorções que nós estamos vendo, o mesmo tratamento, né, que é dado a outros, um tratamento que é dado a outros parlamentares por causas graves, por questões graves, não é dado ao Bolsonaro na hora de garantir a sua liberdade de expressão, na hora de garantir que ele tenha a sua própria opinião, independentemente de agradar um setor A, B ou C. Tá, galera? Tamo junto, jamais vamos baixar a cabeça, continuamos mais animados, mais fortes do que nunca, porque temos o que ninguém tem, que são vocês. Eu agradeço muito por toda essa confiança que vocês têm no nosso trabalho, e eu peço a Deus que me dê sempre muita sabedoria para continuar correspondendo a todas as expectativas, e só queremos contribuir para nós termos um país um pouquinho melhor algum dia para as futuras gerações, tá bom? Galera, tamo junto, um abração para todo mundo aí, fica com Deus, valeu!